Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta semana mostrou que o pessimismo de brasileiros com a economia piorou após a posse do presidente Lula. De acordo com o levantamento feito entre os dias 29 e 30 de março, 26% dos entrevistados diz acreditar que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses. Em dezembro de 2022, quando Lula já tinha sido eleito, esse número era de 20%. Aumentou para 26% o pessimismo. A pesquisa também aponta que para 46% a situação econômica vai melhorar, mas antes eram 49%. E que 26% das pessoas acha que vai ficar como está. No levantamento anterior, era 28%. Caiu o otimismo. O Datafolha ouviu 2.028 pessoas em 126 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, o Lula aposta no crescimento, né? E durante a reunião ministerial desta semana, ele disse que não acredita na avaliação de especialistas do mercado financeiro que apontam crescimento abaixo de 1% para a economia brasileira nesse ano 2023. Vamos acompanhar então o otimismo do presidente? Roda a sonora. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1 de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Bom, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse em audiência na Câmara que o arcabouço fiscal é a bala de bronze do governo e que a reforma tributária é a bala de prata. Que medo! Vamos ouvir esse trecho? O arcabouço fiscal é a bala de bronze, para dar a credibilidade necessária para ir adiante, os juros começarem a cair, né, e poder o Brasil voltar a crescer e gerar emprego dentro dessa ótica monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Se a gente tem essa unidade, os dois eixos estão muito seguros, o que falta dentro desse esqueleto, né? O que falta é isso, nós debatermos, vermos com os setores e com os municípios onde que eles sentem a insegurança para que a gente possa avançar. Olha, a Tebet diz também que tem pouca experiência sobre esse assunto, dá para perceber, né? Vamos rodar mais uma sonora, por favor? Quando eu recebi o convite por parte do deputado Newton Cardoso, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer lá, porque afinal a bola está com vocês, né? A reforma tributária está na mão de vocês. Mas, assim, passar um pouquinho e muito rapidamente da minha pouca experiência nesse assunto. Quero encerrar em 5 minutos para poder conversar, como disse, mais ouvir do que enfim, apresentar as minhas certezas, que são muito poucas em relação à tributária, mas aqui só algumas observações. Bom, vamos logo para os nossos debatedores aqui, nossos comentaristas. Carol Curimbaba, se a reforma tributária é uma bala de prata, ela vai ser disparada na cabeça do empresário? Bom ponto. Olá, Capês, meus amigos da mesa, da produção e a vocês que nos acompanham. Olha, realmente, essa pesquisa não pegou ainda o impacto do arcabouço fiscal que foi anunciado e também a reforma tributária que está por vir. Então, temos aí, como a Simone mesmo comentou, eventos importantes para acontecerem, mas é muito relevante essa pesquisa porque ela mostra qual é a percepção da população, do povo, com o que o Lula já disse, com o que ele já anunciou, né? É claro, temos que levar em consideração também outra questão, que assim, Lula está enfrentando vários desafios que ele não enfrentou nos outros mandatos dele, né? Um cenário global muito mais complicado, né? Uma guerra que não acaba nunca, inflação nunca vista em países como Estados Unidos, na Europa, altas taxas de juros. Então não foi um cenário maravilhoso igual que ele ganhou de bandeja nos outros mandatos. Então tá aí o primeiro desafio. Em segundo lugar, os desafios políticos que ele enfrenta, que também é outro mundo, né? Ele percebeu, a gente pôde até ver aí no vídeo, sentir um Lula mais cansado,
parece que nem ele mesmo está acreditando muito no que ele está falando. Mas ele percebeu que mudou muito o jogo político lá dentro, né? Ele não tem mais a mesma força que ele tinha antes. Ele está tendo que trabalhar essa liderança para conseguir negociar com deputados, com os líderes do legislativo, coisa que ele não precisava fazer tanto nos outros mandatos. Então ele está vendo um mundo muito mais difícil. E também as questões econômicas nacionais, né? A gente sabe a alta taxa de juros que está aí, mas continua alta, justamente porque seu governo não demonstra que quer ser um governo que vai controlar gastos. O novo arcabouço pode ser que diga o contrário, mas a gente ainda não sabe se vai dar certo ou não. E vários outros pontos internos aqui, a expectativa de alta de inflação, né? Uma pesquisa feita com a população, o que a população percebe? Que está aumentando o desemprego, apesar dele ainda ser pequeno, 8,6%, se eu não me engano, ainda é uma situação de pleno emprego, digamos assim, mas ele está aumentando. Então a população vê, o povo vê ali, o seu primo sendo demitido, você não conseguindo mais comprar tal picanha porque está muito cara. Então é isso, afetou no bolso, o povo está vendo, poxa, eu acho que não vai mudar tão rápido quanto a gente imaginava. Agora, meu querido Alessandro Negão, o presidente, antes de estrear, já acabou com o teto constitucional que limitava os gastos. Fala que vai intervir na autonomia do Banco Central, não pronuncia o nome do presidente Roberto Campos Neto, Banco Central, e fala que vai intervir. Fala que quer mexer artificialmente na taxa de juros. Fala que quer retroceder a lei das estatais, revogar a lei das estatais. Ele quer retroceder a privatização da Eletrobras. Como é que dá para ter otimismo dessa maneira, Alessandro Negão? Ainda mais com a ministra dizendo que não entende muito do assunto. É que o Lula vive em Brasília, né? É fácil ter otimismo quando você está cercado de todas as benesses do Estado. Parece que todo o Brasil está vivendo o mesmo Brasil que Lula, mas na verdade não é bem isso. Quanto à metáfora que a Simone Tebet usou, eu achei bem esquisita, porque a bala de bronze, nesse caso, a metáfora é para usar a bala de prata, que essa é a boa, mas a de bronze agora é como se fosse, sei lá, um arremedo para daqui a pouco você ter uma bala boa, ficou bem confuso. Eu vou pegar aqui o que o próprio Lula disse, né? Que ele não acredita na avaliação dos especialistas do mercado financeiro. Sabe o que essa pesquisa mostra? Ela mostra aquilo que eu já disse aqui mais de uma vez. Vá fazer uma feira hoje em São Paulo, sem pastel, você vai gastar R$100. E esses R$100 só vão durar uma semana. Ou seja, na sua casa, que mora você, sua esposa e um filho, ou 2 filhos, vocês vão gastar R$400 só de feira. Não estou nem contando o mercado, não estou nem contando o aluguel, não estou nem contando água e luz, não estou contando nem as outras coisas. E o povo brasileiro já percebeu isso. O povo brasileiro já percebeu o erro que ele cometeu. Já são 100 dias sem governo. É exatamente isso que a gente está vendo hoje. A gente está vendo aqui 100 dias sem governo. Tudo está na base do eu acho, do nós estamos estudando, nós estamos tentando, tem um rico malvadão que não deixa, é o Banco Central que é muito malvadão e não deixa, a gente precisa mexer nas taxas de juros. Aí a gente vem, como você acabou de falar agora, Capês, a gente está chegando, o governo está tentando colocar soluções antigas, ultrapassadas, já testadas, já refutadas para problemas novos, como a própria Carol falou. O Brasil e o mundo que Lula está pegando não é o mesmo Brasil e mundo que ele pegou em 2002. Ele não vai surfar essa onda. Não tem onda para se surfar. E ele não tem nem a prancha. Dani Alves, o governo atual estourou em 160 bilhões de reais o teto. Está pródigo em distribuir emendas parlamentares até para calar a CPMI dos atos antidemocráticos, né, do dia 8. A percepção de pessimismo não é em razão de uma certa hesitação do governo nesse início em querer mostrar um caminho? Se a reforma tributária é a bala de prata, isso significa que é um governo que pretende arrecadar muito mais para continuar gastando mais ainda? Bom, Capês, cumprimento a todos aqui da bancada, não é? Todos vocês que estão acompanhando aqui o Linha de Frente também. Bom, essa é uma situação, não é, interessante, eu poderia dizer assim, não é? Porque você falou sobre o teto, sobre as emendas, não é? Sem lembrar, a gente pode lembrar também
que fez 100 dias de governo Lula, não é? E dentro desses 100 dias, o que normalmente se diz? Que é o período em que o presidente ele consegue aprovar a maioria das pautas ou reformas que são necessárias para ele iniciar o governo, porque chega com uma certa popularidade, ainda que nas últimas eleições a diferença entre os dois candidatos foi muito pequena, não é? E além disso, a gente pode verificar também que ao longo desses 100 dias, né, o próprio Lula ele não conseguiu, na verdade, trazer o diálogo que ele esperava que ele conseguiria com o Congresso. A partir disso, o que ele precisa, né, abrir mão de várias estratégias, como você mesmo disse, né, flexibilizar o teto de gastos, né, trazer a questão das emendas parlamentares. A gente já discutiu muito aqui também a questão das próprias estatais, não é, para ele indicar agora os políticos. Então, são muitos cargos que ele tem à mão e que ele precisa agora, logo nesse início do governo, entregar absolutamente tudo para tentar negociar pontos que ainda são muito básicos para o governo iniciar de fato, não é? Porque a gente ainda tem essa sensação de que parece que o governo não começou. Não é? Eles estão tentando negociar vários pontos ali e não conseguem deslanchar. Agora, a ministra Simone Tebet, não é, que com todo respeito coloca, nós precisamos de uma proposta neutra, que não aumente a carga tributária. Assim, esses elementos, a gente não consegue verificar nenhum apoio na realidade. Porque, querendo ou não, não aumentar a carga tributária. Então, como é que o governo vai conseguir efetivamente equilibrar essas contas que eles colocaram dentro desse arcabouço fiscal? Né? São coisas que não batem uma com a outra. Né? O próprio Negão falou aqui, bom, ficou meio estranho esse negócio da bala de prata ou a bala de bronze. Né? Mas, de fato, parece que a ministra ela tem uma confusão muito grande para tratar desses problemas e ela é, na verdade, a ministra do planejamento. Se ela está com essa confusão, imagina os demais. Bom, nós estamos aqui com uma ministra do planejamento, cuja função é planejar, que diz que tem pouca experiência no planejamento econômico. Nós temos um governo que já disse que vai gastar mais, que vai estourar o teto, vai gastar, tem compromissos, gastos sociais, enfim. E a reforma tributária seria um meio de mexer, aumentar os tributos para poder fazer frente a essa gastança. Mas, meu querido Rodolfo Mares, o problema é que a nossa ministra defendeu também uma proposta que seja neutra. Rodolfo, ela está defendendo uma proposta que não aumente a carga tributária do país. Então, vamos ouvir a Sonora? Vamos ouvir o que ela tem a dizer, então, com relação a isso, para você comentar? Ou seja, ela defende uma reforma tributária, porque vai ser a salvação, mas que não vai aumentar tributos. Então, não vamos arrecadar mais, vamos gastar mais, não vamos arrecadar mais. Eu queria entender. Coloca a Sonora. Eu acredito que uma reforma tributária que seja neutra, no sentido de não aumentar a carga tributária, mas que seja justa no aspecto federativo, garantindo um intervalo de no mínimo 20 anos, como parece-me que está se anunciando aqui. Eu acredito que é um bom, pelo menos, pontapé inicial para uma reforma tributária justa que possa efetivamente fazer o Brasil voltar a crescer, um crescimento sustentável, um crescimento duradouro, com geração de emprego e principalmente renda. Rodolfo, eu não entendi. Espreme para ver o que sai. Vamos lá, Capês. Boa tarde Salva ela, aos meus amigos aqui. Cara, é nítido. Essa aí foi só a cereja do bolo, porque enquanto vocês falavam aqui, eu fazia as minhas anotações, as minhas humildes anotações. E com essa sonora dela agora, ficou claro que ela acha que ela está em campanha eleitoral ainda. Ela acha que ela não entendeu que agora ela é ministra do planejamento e do orçamento. Capês, eu vou te contar uma história. Você gosta de contar histórias aqui? Eu vou contar uma história bem rápida, tá? Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que eu já fui segurança de vários jogadores de futebol e celebridades. Aí eu era segurança pessoal. E um dia, nós fomos jantar num restaurante, numa churrascaria muito famosa aqui. Só que o motorista e o segurança tinha que ficar do lado de fora. E a gente em choque num absurdo, porque no mínimo a gente tinha que ficar do lado de dentro, a gente tava morrendo de fome. O gerente viu a gente enchendo o saco ali e veio com alguns pedaços de carne, pão de queijo.
E aquilo ali ficou conhecido como cala a boca segurança. Toma isso aí e cala a boca. Foi exatamente o que aconteceu com a Simone Tebet no governo do Lula. Toma isso aqui e cala a boca. Toma esse ministério aqui do Planejamento e Orçamento e cala a boca. Simples, ela não sabe o que ela está fazendo lá, é um absurdo. Uma ministra que foi candidata à presidência da República há poucos meses atrás, falar que não tem conhecimento dessa pauta, não tem conhecimento desse assunto, que é o planejamento e orçamento. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar dessa forma? Culpa do excelentíssimo presidente da República, culpa do executivo, que não teve plano de governo, que não apresentou para nós, nem para quem não votou nele, muito menos para quem votou nele. Ele simplesmente só queria ganhar as eleições e agora ele está vendo um trabalho gigantesco que é colocar uma política digna para nós brasileiros nesse Brasil. Então, Rodolfo, quer dizer, a bala de bronze é o arcabouço fiscal. A bala de prata. A bala de prata, como é que é? A bala de prata é do Fernando Sorocaba. Só essa eu conheço. Então tá. Então, bala de prata. Então, Carol Cunimba, bala de bronze e arcabouço fiscal. Bala de prata, a reforma tributária. Não tenho experiência, mas vamos fazer uma reforma justa. Não vamos aumentar o tributo. E vamos continuar gastando. E quer que a população fique otimista? Por favor, Carol. Ela fez a escola Dilma de comunicação. Carol, tava pensando não nada. Carol, por favor. Carol. Aí a gente mostra, ela tá com um grande problema ali, porque na campanha ela representava um lado mais liberal, né? Só que agora ela tá dentro de um governo mais progressista. E qual é a diferença desses dois? Por isso que ela tá, coitada, mas parece que ela tá bem perdida ali nesse assunto. Eleitoral. Olha, gente, uma empresa brasileira, para vocês terem uma ideia, gasta mais de 1.500 horas para organizar todo esse arcabouço fiscal que a gente tem que pagar aí anualmente. 1.500 horas. Tem um departamento todo destinado para isso. Um liberal olha para isso e fala, nós vamos conseguir como governo arrecadar mais como? Facilitando, diminuindo o tributo para as empresas gerarem mais empregos, mais produtos, terem mais empresas no país, a gente arrecada mais assim com maior produtividade. Um progressista, que agora é o estilo de governo que ela tá, não. Vamos aumentar impostos desses, como o Negão falou, desses empresários maldosos, e aí a gente enche mais o bolso e assim o nosso mundo gira. Então, só para mostrar por que ela acha que ela tá com dúvida para que caminho que eu vou seguir. Às vezes as pessoas, a gente termina assim, o Linha de Frente, aí você vai olhar os comentários no YouTube. Aí as pessoas dizem assim, nossa, vocês da Jovem Pan, vocês são muito pessimistas, o governo está só começando, é o governo do amor, isso e aquilo. Não, a gente quer que o governo dê certo. Isso tem que ficar muito claro. Eu quero que o Lula arrebente, eu quero que o Lula chegue lá e dê um show, eu quero que a Simone Tebet dê um show, eu quero que o Haddad cale a nossa boca. Eu quero que o Haddad chegue e dê um show e diga assim, pô, Negão, você não me zoou por causa daquela coisa que eu só fiz 2 meses de economia, pois agora eu tô chegando aqui dando um show. Mas não é o que a gente está vendo. Esse é um governo que fez campanha sem plano de governo, Rodolfo. Quantas vezes a gente não falou isso, Dani? Quantas vezes a gente não falou isso? Cara, os caras estão fazendo campanha sem plano de governo. A campanha só na picanha. Bom, Alessandro, só não vai ter... Entendeu? Depois de ouvir a fala da nossa ministra do Planejamento, creio que aqui ninguém ficou pessimista, só ficamos confusos.